Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, mais uma vez aqui para refletirmos sobre a palavra de Deus, para a gente rezar. Hoje vamos refletir São Mateus, no capítulo 20, do versículo 20 ao 28. Passagem que Jesus nos fala, né, sobre o posicionamento que devemos ter enquanto cristãos, católicos, enquanto filhos de Deus, né? Então vamos rezar, pedir a Deus que nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, temos o desejo de construir o Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensina o que devemos refletir e os passos que devemos dar. Para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Seja, Espírito Santo, o inspirador do nosso conhecimento e do nosso entendimento. Amém. Então, meus irmãos, hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo do 20 ao 28. Naquele tempo, aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, disseram-lhe. De fato, bebereis meu cálice. Quanto, porém, a sentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim. Esses lugares cabem àqueles aos quais o meu Pai os reservou. Os 10 outros, que haviam ouvido tudo, indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus, porém, os chamou e lhes disse: Sabeis que os chefes das nações as subjugam e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim, como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de uma multidão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós vemos aqui nessa passagem belíssima de São Mateus, um episódio onde as mães dos filhos de Zebedeu, quem eram os filhos de Zebedeu? Eram os discípulos Tiago e João. A mãe deles pede a Jesus que os filhos se sentem um à direita e o outro à esquerda no reino de Jesus. Ou seja, a mãe deles pede a Jesus que seus filhos ocupem posições de destaque no seu reino. Jesus responde que eles não entendem o que estão pedindo e pergunta a eles se eles são capazes de beber do cálice que o próprio Jesus Cristo irá beber, se referindo ao sofrimento e ao sacrifício que ele irá enfrentar, né? Meus irmãos, eles afirmam que podem beber do cálice. E Jesus prevê, de fato, que eles sofrerão, mas afirma que as posições de honra são decididas pelo Pai. Os outros discípulos ficam indignados com o pedido dos 2 irmãos, da mãe dos 2 irmãos. Provavelmente, isso deve ter causado entre eles um pouco de ciúme, né? E aí Jesus traz nesse evangelho algumas lições sobre a grandeza do reino de Deus. Jesus usa a situação para ensinar sobre a verdadeira grandeza. No reino de Deus, a grandeza é medida pelo serviço aos outros. O próprio Jesus, meus irmãos, nos ensina isso. O maior deve ser como servo e o primeiro deve ser como escravo. Esse trecho da palavra de Deus, né, enfatiza a inversão dos valores do mundo em relação ao reino de Deus, onde a humildade, uma das principais virtudes que nos levam ao Pai, que nos leva, né, ao Pai, e o serviço são as marcas verdadeiras da liderança e da grandeza. Jesus, como modelo supremo de serviço, convida que nós, todos que o seguimos, adotemos também essa atitude de humildade e sacrifício. Através de quê? Através do amor ao próximo, através da nossa vida cotidiana no trabalho, nas lutas diárias. Todos nós somos convidados a ser servidores, a servir aos outros.
esquecendo um pouco às vezes de nós mesmos e pensando mais no outro, pensando mais na situação que o outro enfrenta, aprendendo a dar a mão, dando uma palavra de conforto a alguém que precisa. Tudo isso, meus irmãos, é serviço, são obras de caridade. Então, nesse evangelho de hoje, ficamos com a lição, né, de serviço e de humildade. A nós cabe a busca pelo reino de Deus, mas estar sentado à direita ou à esquerda, isso aí depende da decisão de Deus, nosso Pai. Meus irmãos, então, muito bom dia para vocês, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.